E aí galera, aqui é Luciano Charles de novo. E nesse vídeo nós vamos mostrar agora, vamos fazer o método de exclusão, certo? Que ele vai ser diferente dos outros, de uma maneira nós vamos ter que fazer a requisição e a coleta, né, de informações de uma maneira diferente, porque a gente não vai estar criando uma view, por exemplo, que nem o edit aqui, para depois a gente estar fazendo a exclusão, certo? Nós vamos criar a exclusão diretamente aqui nessa view, onde ela está sendo listada todos os nossos clientes. Nós apenas vamos clicar no botão de delete e ele vai fazer a exclusão, certo? Mas nós vamos fazer isso de forma assíncrona, certo? Usando o Ajax. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar no nosso clients list, certo? Esse link aqui, ele está com a classe trash, então é o nosso botãozinho vermelho aqui, certo? Então nesse botãozinho ele já tem a classe de botões aqui. Eu vou criar uma classe chamada remover, que eu vou usar essa classe para poder dizer para o Ajax quais campos eu vou, quais atributos eu vou coletar desse link aqui, certo? Então nós vamos vir aqui no nosso Ajax e vamos criar o nosso método de exclusão, certo? Então eu criei a nossa classe, né? Então nós vamos atacar a nossa classe remover, certo? Quando nós dermos um clique, certo? Quando nós dermos um clique, nós vamos ativar uma função. Opa, aqui, pronto. Quando nós fizermos isso, nós temos que... O que nós precisamos, na verdade, para a gente pegar fazermos a nossa exclusão? Nós precisamos do endereço, certo? Que nós, por enquanto, nós temos a variável global base aqui, mas nós precisamos também de um controller, né? E de uma action, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós podemos criar aqui em cima uma variável chamada controller e action, tá? Eu vou botar o parâmetro também. Não tem necessidade, podemos criar qualquer um nome para qualquer variável, né? Variável de qualquer nome. Então ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a this, tá? O que acontece? O que é esse this? É essa classe, é o objeto que mantém, é o elemento, tá? Ou a tag que contém essa classe remover, certo? Então this é esse objeto aqui, certo? Mas o que eu vou querer nele? Eu vou procurar por um atributo, attr. Eu quero, nós passamos o nosso controller e a nossa action no formulário para fazer a inserção e a edição no ID, certo? Então nós também vamos passar aqui um ID. Então nós vamos pegar, vamos armazenar na nossa variável cap o valor que tiver passado no ID desse elemento aqui, certo? Vamos ver se nós conseguimos fazer o teste, ó. Vamos botar aqui um alert e vamos botar aqui o nosso cap, certo? E o que nós precisamos agora? Nós precisamos vir no nosso client list, no elemento que possui a classe remover, eu tenho que criar um ID agora, certo? Esse ID, ele vai ser o que? Ele vai ser o meu PHP eixo, certo? O que? Ele vai levar o ID cliente. Ele vai levar o ID client, correto? Vamos verificar se isso está funcionando. Vamos atualizar a página aqui. Vamos clicar no 19, por exemplo. Pronto, ele pegou. Vamos clicar no 17, ele pegou o ID. Vamos clicar no 20, ele pegou o ID. Correto? Então, o que eu fiz aqui? Explicando de novo, certo? Eu criei uma variável cap, ela é igual à classe, certo? Que
A classe vai procurar um atributo, a TTR é atributo, ela vai procurar um atributo ID e vai me trazer o valor dele. Então, a classe remover aqui, eu coloquei um ID, que é um atributo ID, e passei o ID do cliente. Então, ele vai me levar esse valor aqui dentro e vai me armazenar na variável cap, certo? Beleza, nós já temos então o nosso ID que nós precisamos armazenar, correto? Eu só criei a variável aqui errada, tá, gente? Aqui é a variável ID, certo? A nossa variável cap, eu vou armazenar ela agora, certo? Variável cap vai ser igual a this no atributo hell. Eu vou criar um outro atributo chamado hell. Ele sim, tá? Vai armazenar o nosso controller e a nossa action, tá? Perdão, eu troquei as bolas aqui, mas já corrigi, correto? Então o nosso atributo hell, ele vai trazer para nós nós vamos passar no atributo hell, né? O que? O nosso controller e a nossa action. E no ID nós já estamos pegando o ID de cada registro. Então, falta a gente fazer o que? Eu já vou dar um alerta aqui, para vocês verem. Eu vou dar um alerta aqui em CAP mais ID, certo? Então, aqui no nosso clients list, falta agora a gente criar deixa eu ver aqui. Eu já criei um ID aqui. Estou com 2 ID, gente. Então, nós temos que retirar um aqui, tá? Eu acabei não vendo que nós já temos um campo ID aqui. Vamos ver se continua funcionando. Vamos atualizar. Indefined, porque eu estou mandando mostrar o CAP, mas o CAP ainda não pegamos valor, correto? Mas ele está pegando o valor do ID de maneira correta. Beleza. Agora sim nós vamos passar, então, o nosso atributo hell, tá? Nosso atributo hell, nós vamos passar o quê? Um controller, clients e o método del, ou a action del, certo? Vamos ver se ele vai passar aqui para nós agora no alerta. Ó, clients del 20 é o que eu preciso, certo? É isso que eu preciso. Então, nesse vídeo vocês vão ver de maneira diferente como é que eu vou estar transportando o ID dele para o nosso controller, certo? Vai ser via post? Vai. Só que nós não vamos mais usar o nosso objeto da form data, tá? Nós não vamos mais fazer uso dele. Nós vamos mandar ele de outra maneira, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui do nosso Ajax padrão, tudo isso, e vamos colar aqui dentro, tá? Só apenas para ganhar um pouco mais de tempo. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Eu preciso, né, na URL, eu preciso da URL? Preciso. Eu preciso da URL que vai fazer o quê? Ele vai pegar minha base mais o cap, ou seja, minha base padrão mais a minha action mais o meu controller mais a minha action, certo? Beleza. Dados aqui. Essa variável dados já não existe mais. Como eu vou transportar? Como eu vou levar? Agora vocês vão ver uma maneira diferente. Então a gente vai abrir chaves e dentro eu vou criar um campo. Por exemplo, eu vou criar um campo ID, e vou passar essa variável ID aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Ponto, vírgula aqui no final. O que eu estou fazendo aqui, gente? Esse ID aqui, gente, ó, esse ID é a mesma coisa que você tivesse feito isso lá no formulário, assim, ó. Input, type, deixa eu escrever direitinho aqui, type text, name, olha só, name ID, certo? Esse
ID aqui é esse camaradinho aqui, tá? Então esse ID é o name, é como se ele fosse um input. Então esse input está levando esse valor, certo? E então a gente lá no nosso controle, a gente vai pegar ele do mesmo modo, tá? Ou via global post, que eu não recomendo, ou via filter, certo? Beleza. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? O tipo, o type da nossa requisição vai ser post, o data type JSON. Nesse caso aqui eu não preciso mais nem de processamento, nem de content type. Posso tirar. Tá? O before send, se a gente quiser manter, a gente pode manter. Nesse exemplo aqui, tá? Como é um exemplozinho bem simples, eu vou apenas retirar aqui a nossa classe do botãozinho. Tá? Eu acho que não tem necessidade, porque a gente não está usando esse botãozinho aqui, a gente está usando um botãozinho diferente, não vamos fazer nenhuma animação nele por enquanto, certo? Então aqui eu também posso estar retirando ele, correto? E o nosso método de retorno pode continuar sendo o mesmo, tá? Vamos retornar um array com dois índices. O índice 0 vai mostrar o tipo, né, qual a classe de alerta que vai trazer, e o retorno, o índice 1, vai trazer o retorno em si, a mensagem em si. Certo? Vamos ver se nós conseguimos fazer isso funcionar. Então nós vamos vir no nosso Client Controller, certo? Vamos criar aqui uma variável data. Na verdade, eu estou pensando para economizar tempo, gente. Vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar aqui. Pronto. Tá? Então eu peguei aqui o nosso dados form, certo? Eu não preciso pegar o input filter sanitize, não tem necessidade disso. Vamos testar para ver se ele vai funcionar dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegar ele diretamente com a post, tá? Nós vamos verificar aqui se a post, maiúsculo, que post aqui? Post ID. Lembra que eu falei que aqui no Ajax esse ID aqui é como se fosse o input, o name do nosso input, certo? Então eu estou verificando se houve o post aqui, né? Nesse name, no name ID, certo? Então se houve, nós vamos verificar aqui. Eu vou retirar tudo aqui. Pronto, aqui. Se houve aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos armazenar na variável ID o que? Esse valor aqui, certo? O valor do nosso post. E vamos estar retornando retorno vai ser um array, certo? Vai retornar um alerta sucesso. E o segundo índice, nós vamos estar mostrando levando o nosso ID. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos salvar. Tá? Por enquanto, vocês podem ver que a gente apenas está tentando visualizar os dados enviados do clique do botão. Nós não estamos realmente fazendo a exclusão de nenhum registro até agora, né? Vamos atualizar. E vamos ver no nosso depurador aqui. Vamos clicar aqui no 19, por exemplo. Ó, ele pegou para nós o ID de cada registro clicado, certo? Ó, tudo certinho. Fazendo isso, agora tendo isso em mãos, tá? A gente pode fazer o quê? A gente pode vir e fazer uma verificação. Nós vamos chamar a nossa clients no método delete, certo? O nosso método delete, ele precisa do quê? Vamos ver aqui no nossa classe model, o que precisa do nosso método delete? Olha, ele apenas precisa do campo
na qual ele vai se referenciar para fazer a exclusão, certo? No nosso caso é o ID client, e o valor do registro que vai ser excluído, certo? Então o nosso primeiro parâmetro aqui vai ser o nome da coluna, que ele vai atacar, e o segundo parâmetro vai ser o valor que ele vai atacar. Então na nossa variável ID. Ele fazendo isso, nós vamos fazer uma verificação. Ele vai fazer uma verificação aqui de clients get result, certo? Então, se clients get result, opa, faltou aqui, pronto. Se houve resultado, né, se houve a exclusão de verdade, a gente vai mandar a mensagem para lá, dizendo que o ID, nós podemos passar o próprio ID aqui dentro, foi removido com sucesso, certo? Não vamos usar o redirect, tá? Não vamos usar, porque ele vai se manter nessa mesma página. Então, se houve, ele vai fazer enviar o retorno com a mensagem de removido com sucesso. Caso contrário, tá? Ele vai mostrar a mensagem erro ao excluir, certo? E se ele não receber o post, que vai ser difícil, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que ele vai... Vamos mandar uma mensagem para manter o nosso padrão aqui, então. Se ele não receber o post, vamos botar uma mensagem aqui. Opa, ID, vou botar aqui, ID do registro não recebido para exclusão. Pronto. Tá aí uma frasezinha. Certo? Agora falta a gente verificar se ele vai fazer a exclusão. Vamos atualizar a página de novo aqui. Vamos excluir o item 19. O ID 19 foi removido com sucesso. Beleza? Como é que eu vou fazer agora para saber se ele foi excluído mesmo? Ou eu posso ir no nosso banco ou eu apenas atualizo a página. Correto? Então eu atualizando a página, o nosso ID 19 já não existe mais. Mas poxa, dá para criar uma interação para ele já sumir? Porque ó, eu excluí aqui, mostrou a mensagem, mas ele continua aqui. Eu tenho que atualizar a página para fazer ele sumir, né? Ó, opa, fiz errado aqui. Sumiu, certo? Vamos adicionar 2 aqui para a gente continuar os nossos testes. Pronto, eu vou alterar esse aqui para esse moço aqui. Nós vamos inserir mais um para nós continuar o nosso teste aqui, certo? Porém, vocês viram que ele não, a exclusão ela acontece no nosso banco, mostra a mensagem, porém ela não some aqui. Então agora nós vamos fazer apenas um efeitozinho rapidinho aqui para ele fazer para mostrar, né, uma interação com o usuário para dizer que realmente a exclusão aconteceu, certo? Então nós vamos criar aqui uma variávelzinha chamada tr, que vai ser igual a this, né? Vamos lá, vai ser igual a this. Vai ser igual a this. Na propriedade, tá? No método aqui, close st, ele vai fechar quem? Ele vai fechar o elemento tr. Ou seja, a classe remover, ela possui um elemento tr, correto? A classe remover, ela está envelopada, ela está englobada por um tr aqui, pelo nosso tr aqui, correto? Então, no momento que eu clicar nela, ele vai atacar essa tr aqui. Então, o que nós vamos fazer com essa tr aí? Nós vamos criar dentro do nosso retorno, tá? Do nosso sucesso. Então, quer dizer, se houve retorno,
nós vamos criar aqui, além de mostrar o alerta, além de mostrar o nosso retorno escrito, nosso verbal, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso TR, vamos dar um fade out, vamos botar ali nem mais nem menos, vamos botar uns 400 e vamos passar uma function para ele, certo? O que é essa function, o que é esse nosso fade out, além de fazer esse fade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa TR e vai dar um remove, certo? Ou seja, ele vai remover esmaecidamente, ele vai fazer a remoção, mas ele não vai fazer aquela remoção seca, ele vai remover a linha gradativamente, né? Num tempo de 400 milissegundos. Vamos salvar aqui, vamos testar para ver se o nosso script está certo. Vamos salvar, vamos deletar aqui o 21. Ó, ele mostrou a mensagem e sumiu, certo? Mostrou a mensagem e sumiu. Mostrou a mensagem e sumiu. Bacana, né? Essa mensagem aqui a gente pode optar por não mostrar ou por mostrar durante um tempo e tirar também. Mas a gente pode estar fazendo isso da melhor forma possível, tá? Isso eu só mostrei aqui um exemplo, alguns exemplos, né? Alguns dos exemplos como a gente pode trabalhar com Ajax e com o jQuery para estar fazendo uma melhor interação com o usuário, certo? Então, a gente viu bastante nesse método de exclusão, trabalhamos de formas diferentes, certo? Levando parâmetros, levando valores de modos diferentes, não precisamos usar aqui o form data ou o Ajax submit ou o form do jQuery, né? Correto. E eu acho que é isso aí, tá? Nós finalizamos o nosso método de exclusão. O que eu queria mostrar por último aqui é o que a galera costuma fazer, perguntar muito, o Ajax é real time, o que é real time? Então, assim, o real time, mesmo real time acontece, a gente tem noção do real time é quando, por exemplo, um chat, né? A gente cria-se um chat e aí o usuário está enviando uma mensagem e nesse mesmo tempo que ele está enviando, ele está recebendo uma mensagem de uma outra pessoa sem estar precisando fazer o carregamento, tá? Isso a gente usa o Ajax passando um set time, um set interval ou um set time out de tempo em tempo, verificando se houve uma mudança de estado na tabela, né, ou na seção ou no cache, se houve a gente traz esse retorno, certo? Mas eu vou fazer um exemplozinho aqui rapidinho, vocês vão ver o que acontece, a mudança acontece sem... A gente já viu, né? A mudança acontece aqui, não há o carregamento da página, né? Mas vamos fazer um exemplo mais diferenciado aqui, tá? Vamos ver aqui no nosso models, aqui no nosso models clients, vamos criar aqui uma public static function count clients. Vamos passar uma query aqui. Essa query vai ser igual a um select count ID client, tá? Ele vai fazer a contagem de todos os ID client como total. Eu estou passando um alias aqui, né? Como total, ele vai criar um campo para mim, uma coluna chamada total, e vai armazenar o total desses IDs encontrados na tabela, certo? E de qual tabela aqui? From tab clients, certo? Aqui eu vou estar usando o meu método nosso método fullRead. O nosso fullRead, nesse caso aqui, eu vou passar apenas a query e vou estar retornando. Não, eu vou fazer diferente aqui. Já vou fazer a verificação aqui
e vamos estar retornando aqui o nosso clientes get result, tá? No índice 0, eu já vou fazer a extração dele aqui, e no campo total, quer dizer, ele já vai me trazer, exatamente no retorno a quantidade, sem eu precisar estar fazendo a extração, certo? Vamos ver o que acontece aqui. Então eu tenho o nosso método count clients, certo? E eu vou criar aqui no nosso template, aqui do lado do input search, pode ser. Eu vou procurar aqui nosso template, ó. O nosso template aqui embaixo ele tem um formulário aqui. Então eu vou criar aqui mesmo, já tem até um espaço aberto aqui. Eu vou criar um spam, certo? E aqui dentro desse spam eu tenho que dar um eco em alguma coisa, certo? Então eu vou criar aqui primeiro uma classe btn default. Vamos ver o que vai acontecer lá. Deixa eu tirar meu PHP primeiro. Vou botar o número 10 aqui. Pronto. Pronto, ele criou uma caixinha lá com um valor dentro, certo? Então, esse valor aqui, o que eu quero? Eu quero trazer a quantidade de clientes que eu tenho na minha tabela, né? No meu banco de dados. Então, para fazer isso, eu vou vir na nossa pastinha core, na nossa classe controller, dentro do método load template, tá? Eu vou estar criando aqui um data count client, certo? Vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a nosso clients, tá? O nosso model client no método code count clients, certo? Ele já vai retornar nesse índice aqui para nós a quantidade de usuários, ou seja, de clientes que eu tenho na nossa tabela, certo? Então eu vou copiar esse índice aqui, podemos fechar o nosso controller aqui e vou extrair ele aqui dentro. Vou dar um eco no nosso índice, né, que já foi extraído no load template, certo? E vamos atualizar aqui. Eu tenho um count client errado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Echo count client. Vamos abrir o nosso controller de novo. Count client. Deixa eu ver o nosso método. Count clients. Get result 0 total. Certo. Vamos ver aqui. Opa. Aqui nosso controller. Data. Dados. Certo? Eu não iniciei o nosso dados também. Vamos ver se eu acertei aqui. Indefinido a variável count client no template. Vamos ver aqui. Count client. Deixa eu ver. Ah, tá. Não. Aqui eu não preciso, tá, gente? Eu não preciso estar criando um array aqui, porque, como eu disse aqui, ele já está fazendo o nosso extract. Tá? Ele vai fazer, no load view está fazendo o extract. Aqui ele vai incluir apenas o template. E como eu já estou no template, eu não preciso ficar extraindo, não preciso estar passando dentro de um array para estar extraindo os dados, já que eu extraí o nosso valor aqui no nosso retorno. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu salvar aqui o nosso controller. Tá? Vamos atualizar a página aqui. Você pode ver que eu estou com apenas um usuário lá, certo? Então eu vou dar vou criar um novo usuário aqui. Vamos atualizar aqui.
Vocês podem ver que ele já criou aqui, certo? Vamos criar um outro aqui. Ele vai automaticamente mudar aqui porque houve o header location, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu clicar nesse botãozinho para excluir, certo? Ele vai, como não vai haver o carregamento dessa página, nós vamos alterar esse valor também. Nesse modo que acontece agora, ó, ele não acontece. Ele acontece a exclusão do registro, mas não altera aquele valor. Então, se eu atualizar a página aqui, aí ele faz a mudança, certo? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja em real time, né? Em tempo real, que ele mude aquela propriedade ali, certo? Como é que nós vamos fazer isso? De novo, eu posso fechar aqui o nosso controller, posso fechar o nosso template. Não, eu vou criar aqui nesse span que está armazenando a quantidade de clientes. Eu vou criar aqui uma classe, pode ser o mesmo nome também, count client. Tá? Então, para quê? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o retorno HTML, modificar esse valor aqui, através da classe count client. Agora eu posso fechar ela e posso vir no nosso Ajax, certo? Então, dentro do nosso método de exclusão, o que eu vou fazer? Quando acontecer um sucesso, certo? Eu vou fazer aqui, ó, se houver retorno, além de fazer o fade out e tudo, antes de até fazer o fade out, pode ser, eu vou atacar a classe count, certo? E vou fazer o que nele? Eu vou pegar o HTML e vou passar para ele um data.count client. O que é esse objeto aqui? Certo? Esse objeto ele vai estar esperando, eu vou estar esperando ele no nosso controller, certo? Então ele só vai funcionar se ele existir no nosso controller. Como é que ele vai existir no nosso controller? O que esse count client vai fazer? Como é que ele vai funcionar? Então nós vamos vir no nosso client controller, certo? Após o cliente for removido com sucesso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar o nosso data, count client, que é o nosso gatilho, nosso objeto que nós estamos esperando aqui, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar quem? Ele vai armazenar o nosso client. Eu vou copiar aqui, para não ter erro de sintaxe. Ele vai armazenar o nosso count clients, tá? Ou seja, ele vai fazer de novo o select no banco, vai contar quantos registros existem, quantos clients existem, e vai armazenar nesse índice aqui. Eu estou dando um echo, um JSON encode, levando todos esses índices. Aqui, no nosso Ajax, ele vai passar para dentro do HTML na classe count client, certo? Automaticamente alterando em tempo real o valor desse campo aqui, tá? Desse botãozinho. Vamos atualizar aqui. Vamos atualizar de novo, vamos atualizar de novo. Ó, nada acontece. Vamos agora fazer a exclusão. Foi removido. Ele alterou o valor lá. Foi excluído, né? Alterou o valor lá. Possuímos apenas um registro nessa tabela, certo? Então assim, aprendemos de novo como manipular o Ajax, certo? E como utilizar um pouco dos métodos do jQuery para estar dando mais vida às nossas aplicações. Eu deixo um forte abraço e espero que vocês tenham gostado dessa sériezinha de vídeo, tá? E se gostaram, eu peço de novo que vocês se inscrevam, deem um like, tá? E se possível compartilhem. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado e até a próxima.